a todos, estamos aqui mais uma vez com a disciplina Laboratórios do curso Técnico em Multimeios Didáticos. Estamos hoje para a nossa última videoaula, a terceira unidade, e vamos abordar um pouco sobre dois laboratórios didáticos importantes nas escolas, principalmente nas escolas públicas, que é o Laboratório de Línguas e o Laboratório de Informática. Inicialmente, vamos abordar um pouco sobre o Laboratório de Línguas. Nós sabemos que, atualmente, você ter conhecimento de uma segunda língua é muito importante. Na verdade, é indispensável. Imagine que você, para ter sucesso numa graduação, numa pós-graduação, por exemplo, você vai fazer um doutorado, então é necessário que você tenha conhecimento de mais de uma língua. Também hoje, a comunicação está muito mais rápida, muito mais fácil. É possível você se comunicar com pessoas de outros países através das redes sociais. Mas para isso, é necessário você conhecer novas línguas. Nas escolas, elas já são obrigadas a oferecer pelo menos uma língua estrangeira. Por exemplo, as escolas públicas atualmente oferecem duas línguas estrangeiras, o inglês e o espanhol. Nós temos escolas particulares, por exemplo, que oferecem essas duas línguas a partir do terceiro ano de idade. Alunos no primeiro ano do ensino fundamental, por exemplo, já estudam inglês e espanhol. Tem até escolas que oferecem alemão, francês, italiano. No entanto, nós sabemos que o ensino de língua nas escolas públicas, principalmente, apresenta deficiência. Nossos alunos estudam até 8 anos uma língua inglesa e terminam não sendo capazes de se comunicar com o estrangeiro. Terminam não sendo capazes de ler um artigo em inglês ou de ouvir e entender um programa, um telejornal em outra língua. Então, o laboratório de línguas é uma ferramenta importante no auxílio do ensino dessas línguas nas escolas públicas, porque o laboratório de línguas vai possibilitar que o aluno não só aprenda as regras gramaticais, mas possibilitar que ele possa conversar em outra língua, possa entender um diálogo em inglês, por exemplo. Desta forma, nós sabemos que a LDB, ela preconiza que as escolas são obrigadas a oferecer uma língua estrangeira. No entanto, os PCNs, eles estabelecem que essa língua, ela não deve ser ensinada apenas através de regras gramaticais, mas que os alunos devem aprender os costumes, a cultura dos outros países e interagir com essa cultura, facilitando assim a sua aprendizagem. O Laboratório de Línguas é um ambiente propício ao desenvolvimento cultural e ao estudo mais aprofundado da língua. Tem por finalidade, como experimentação, trabalhar o conteúdo pedagógico, trazendo os países de língua estudada para bem perto dos alunos, juntamente com seus costumes, cultura e situações do cotidiano. Tecnicamente, nós podemos distinguir dois tipos de laboratório de línguas. Laboratórios mais sofisticados, onde se faz necessário você adquirir software, hardware e um espaço mais específico. No entanto, temos também a possibilidade
de montar um laboratório de língua na escola utilizando o laboratório de informática. Para isso você vai precisar adquirir alguns softwares e instalar nos computadores. Então, é possível que o laboratório de línguas seja uma realidade na sua escola. De fato, são pouquíssimas as escolas, principalmente as escolas públicas, que possuem essa ferramenta pedagógica. Hoje, nas universidades, é comum você encontrar um laboratório de línguas. No entanto, nas escolas públicas, com certeza, é muito mais raro. Mas é possível você estar se capacitando para isso. Você, como técnico de multimeio, converse com os professores das outras línguas, professor de inglês, professor de espanhol, e veja a possibilidade de estabelecer um laboratório de língua na sua escola, utilizando o laboratório de informática. Outra possibilidade é você conversar com os coordenadores, a direção da escola, os professores, e ver a possibilidade de elaborar um projeto para aquisição de um laboratório de língua mais específico para a sua escola. E, basicamente, como está estruturado o laboratório de línguas? Vejamos aqui no slide a organização do laboratório de línguas. Você tem cabines com recursos de áudio e vídeo, computadores conectados a uma mesa de comando, computador central, monitores de TV. Vejamos nas imagens como funciona o laboratório de língua. Cada aluno tem a sua cabine. Na cabine ele tem um fone de ouvido, um microfone, tem um computador com um software, com os programas, e tem uma mesa central onde o professor intermedia a aprendizagem, de forma que o professor ouve o que o aluno fala, daí ele pode corrigir a pronúncia do inglês, por exemplo. Da mesma forma, o professor faz a leitura de um texto e o aluno ouve como é feita essa leitura na outra língua, no inglês. Daí fica mais fácil você aprender e o aluno não vai ficar restrito às regras gramaticais. Então ele vai ser capaz de conversar em inglês. Assim, a função do técnico de multimeio no laboratório de línguas é exatamente esta. O técnico de multimeio seleciona todo o material e prepara o equipamento para as aulas, enquanto que o professor cuida das questões pedagógicas. Vamos agora abordar um pouco sobre o laboratório de informática. Nós sabemos que hoje a informática está presente na nossa vida, está presente no nosso dia a dia. Praticamente, muitas atividades do nosso dia a dia está relacionada ao computador. Você vai no banco sacar um dinheiro, você vai pagar um boleto, ali tem um computador por trás dessas atividades. Então, se faz necessário que as pessoas cada vez mais se familiarizem com essa ferramenta. E é uma ferramenta pedagógica que os alunos necessitam na escola. Então, o laboratório de informática, sem dúvida, é uma das ferramentas pedagógicas de grande importância nas escolas. Vamos falar um pouco sobre a história do computador. Então, o computador ele surgiu para facilitar a vida de pessoas que trabalhavam com operações financeiras. Então, precisavam repetir cálculos durante todo o dia. Daí surgiu o primeiro computador. E aí o computador foi evoluindo. Você pode observar, nós tínhamos computadores, máquinas muito grandes. E aí foi evoluindo, hoje nós temos um computador de mão, né? Então, o laboratório de informática, ela vem sendo largamente utilizado nas escolas de ensino fundamental e médio, pois é uma ferramenta em todas as disciplinas, sendo rico recurso didático. E o técnico de multimeio tem a responsabilidade de monitoramento das máquinas, verificando a existência de programas, músicas ou jogos instalados clandestinamente pelos alunos.
até a perfeita utilização do laboratório no horário da aula. Então, essa é a função básica do técnico de multimeio didático na organização do laboratório. Nós sabemos que muitos laboratórios de informática passam por dificuldades, justamente porque não tem um técnico responsável. Muitas vezes porque a escola não dispõe, muitas vezes porque essa pessoa não está capacitada. Então, a importância do técnico multimeio didático, porque os alunos muitas vezes não sabem utilizar esse laboratório e terminam causando danos aos computadores. Daí um laboratório de informática, ele precisa ter uma rotina, e nessa rotina ele precisa ter uma organização. E como organizar a rotina de um laboratório de informática? O que pode e não pode nesse laboratório? Então, o bom uso do laboratório. Não correr no laboratório de informática. Não jogar lixo no chão. É importante ter cuidado com o computador para não quebrá-lo, afinal somos nós que utilizamos. Então, o técnico multimeio didático deve, juntamente com os professores, estabelecer essas normas de uso do laboratório de informática. É importante também não permitir os alunos abrir sites ou programas sem autorização do professor. Nós sabemos que existem muitos sites maléficos que são programados para inserir vírus nos computadores. E os alunos não têm essa atenção. Somente acessar a internet com a autorização da professora. Muitas vezes os alunos querem ir para o laboratório só para acessar a internet. E aí não faz um filtro dos sites que vão utilizar. Termina os computadores ficando todos infectados por vírus, prejudicando o funcionamento do computador. E-mails maléficos. Os alunos, juntamente com os professores, têm que ter muito cuidado com e-mails maléficos. Diariamente, quem tem caixa de e-mail recebe mensagem. Quando você tenta abrir essas mensagens, é um vírus, é alguém querendo invadir o computador para se aproveitar dos dados que estão disponíveis nesse computador. Então, geralmente é isso que acontece. Os computadores das escolas ficam com o funcionamento prejudicado por conta do mau uso. Deve ser proibido acesso de chats e sites contendo pornografia ou qualquer tipo de material ilegal ou duvidoso. Instalar jogos e programas para transferência de arquivo. Então, não é interessante você permitir que o aluno fique instalando jogos ou programas, porque muitos deles são prejudiciais. Instalar qualquer programa sem prévia autorização. Então, essas regras devem ser bem estabelecidas no laboratório de informática para o bom uso, para que esse laboratório tenha uma vida mais longa e no momento em que o professor precisar como ferramenta pedagógica, ele esteja disponível. Muitas vezes o professor quer usar o laboratório ali, está com pressa, e aí o computador está com problema. Daí ele chama o técnico de multimeio didático. Então é importante que esse técnico tenha algumas ferramentas de manutenção, como por exemplo um disco de boot, antivírus atualizados, utilitário de detecção e correção de erros, compactadores, leitores de arquivo PDF, codecs para som e vídeo, CD de drive. Uma outra questão importante que não pode faltar para um técnico multimeio didático é a sua caixa de ferramenta. Isso, justamente, ele tem que ter essa caixa de ferramenta e deve estar disponível para resolver problemas imediatos. Dentre as ferramentas importantes, nós podemos aqui observar uma chave Phillips, um alicate de corte, a chave Allen de estrela, o extrator de chips, o ferro de soldar, a chave de teste, porque são ferramentas que vão resolver problemas ali que surgem de imediatos e que muitas vezes atrapalham o andamento do laboratório de informática, certo?
Então é importante que o técnico tenha esse kit de ferramenta, que ele esteja disponível. Agora vamos abordar um pouco sobre conceitos básicos de redes de computadores. As redes de computadores são muito importantes porque elas possibilitam a comunicação entre os computadores e facilitam o trabalho de, por exemplo, muitos escritórios, muitas fábricas que têm vários computadores. Então, esses computadores precisam estar interligados, ou seja, uma informação que está em um computador, ela pode ser disponível em outro computador. Isso só é possível se esses computadores estiverem conectados em rede. Isso na escola também é muito importante, facilita muito o trabalho e a organização da escola. Então, é importante que o técnico multimídia didático, ele entenda como é que funciona a rede de computador, sistema de rede, e que ele saiba implantar um sistema de rede na sua escola, para facilitar o trabalho lá da sua escola. Então, nós temos basicamente dois tipos de rede. O sistema de LAN, que é uma rede local, onde os computadores, por exemplo, da escola, podem estar em comunicação. O computador da diretoria, o computador da secretaria, o computador do laboratório de informática, podem estar conectados por cabos, um cabo de rede. E aí a informação, a prova do professor que está lá no laboratório, no computador do laboratório de informática, pode ser acessado pela coordenadora da disciplina, que está lá na sala de coordenação. Isso porque os computadores estão conectados em rede. A desvantagem desse tipo de rede é porque utiliza cabos. Então, às vezes, a distância e também o preço dos cabos, a compra, pode dificultar a implantação desse sistema. Outro sistema de rede interessante é o sistema onde os computadores, mesmo em grandes distâncias, podem estar conectados. Daí se utiliza na internet. Então não há necessidade de cabos. E isso facilita mais a implantação desse sistema de rede. A maioria das escolas possui internet. Então é possível fazer essa conexão desses computadores. Os componentes básicos de conectividade. Nós temos uma placa de rede, onde um componente que já foi muito utilizado, hoje com o sistema de Wi-Fi, geralmente se utiliza os roteadores e a internet, não se faz mais necessário tanta placa de rede. Mas muitos computadores, o laboratório de informática ainda utilizam desse componente. Tem os cabo traçado e nós temos o hub, as switches e os roteadores. Então, na implantação de uma rede, esses componentes são muito importantes, porque auxiliam a fazer a conexão, principalmente quando a conexão é por cabos, um sistema de rede por cabos. Aí você vai precisar das switches para proporcionar mais possibilidade de conexões. Quando o sistema é por internet, aí você vai precisar do roteador, porque através do roteador o sinal é transmitido para os outros computadores. Então nós temos as topologias de rede. Essas topologias de rede são organizações de como é que os computadores podem estar conectados. Então nós temos aqui nos slides o tipo de rede estrela, onde você tem um computador central e a partir dele você tem as conexões. Você tem um tipo de rede anel, topologia anel, onde o computador central se comunica com os outros formando um círculo. Ou tem a topologia de barramento, onde os computadores estão conectados de forma mais cadeada. O computador central tem um cabo central, onde vai interligar os demais computadores pelo computador central.
E nós temos também a topologia híbrida, uma topologia mais sofisticada que reúne tanto a topologia de estrela, de anel ou de barramento. Daí cabe, de acordo com a organização do seu laboratório, você vai definir o tipo de topologia, de como é que ele vai estar organizado. Isso depende, claro, né, de como você vai organizar o seu laboratório. Nós temos tipos de layout, de organização dos laboratórios, e aí cabe ao você, o técnico de informática ou técnico de multimeio, juntamente com os professores das disciplinas que vão utilizar o laboratório, ver qual é a melhor organização. Então nós temos esse tipo de layout, que geralmente é utilizado em laboratórios em que você não vai ter aulas expositiva, em quadro, por exemplo. Laboratório mais de uso de pesquisa. Nós temos esse outro layout também, que muito parecido com esse primeiro, não facilita muito para as aulas teóricas no quadro. E já nós temos esse primeiro layout, onde as bancadas estão em fileiras e possibilita que o aluno, ao mesmo tempo que esteja no computador, ele também possa dar atenção ao professor que vai fazer alguma exposição no quadro. Então, desta forma, é importante que você estabeleça a organização do seu laboratório. Muitas vezes está lá o laboratório, foi instalado por alguém que veio de fora. Por exemplo, os técnicos que vêm da secretaria, que definiram a organização do laboratório. E às vezes essa organização está dificultando as aulas. Então cabe a você, técnico de multimedialidade, juntamente com os professores, redefinir o layout do seu laboratório. Então, a gente vai encerrar essa aula de hoje. Eu gostaria de deixar com vocês uma reflexão no sentido de que são vocês, os técnicos de multimeio didático, os principais responsáveis para que esses dois laboratórios funcionem nas escolas. Laboratório de Línguas e Laboratório de Informática. São duas ferramentas pedagógicas de extrema importância para o ensino-aprendizagem. Então vamos não medir esforços, não podemos medir esforços para que esses laboratórios funcionem nas nossas escolas. Então, gostaria de me despedir de vocês. Até a próxima oportunidade, quem sabe. Desejo boa sorte para todos no curso e até mais.